Vamos nós. Hoje, The Grizzled. É assim que me ensinaram a falar, né? É um jogo que mistura dois componentes, né? Dois tipos de jogo, duas classificações que eu não sou acostumado, né? Então, eu raramente posto muitos jogos colaborativos, né? Cooperativos. E também o tema guerra eu acho sempre muito polêmico, então eu tento evitar. Mas The Grizzle, para mim, é um jogo que ele suplanta isso, ele ultrapassa as fronteiras, né? Porque ele não é só um jogo de guerra, ele é um jogo sobre amizade, ele é um jogo sobre os traumas, né? Ele fala de uma série de coisas, né? Boa noite, estou falando hoje de The Grizzle, o último episódio do canal, né? É um jogo sobre a Primeira Guerra Mundial, eu estou explicando aqui que não é um tema que eu curta muito falar, né? Guerra é um assunto mais pesado, então não fica tão bom. O que me fez mudar de opinião para fazer esse jogo? Primeiro, é um jogo cooperativo, sobre amizade e para você discutir um pouco, falar um pouco sobre os traumas que advêm da guerra. E principalmente, ele é rápido. Então, você vai jogar aí 15, 20 minutos, você decidiu o que aconteceu, né? Ou você ganhou, ou você perdeu. Quer dizer, vocês, né? Porque é cooperativo. Então, se por acaso sobrevivemos à guerra, chegamos a essa cartinha aqui da paz. Se não sobrevivemos à guerra, chegamos aqui a um monumento, né? Então essas duas cartas ficam na mesa, né? E você tem, em cima dessa, 25 cartas. Em cima dessa, 34 cartas. As cartas são variadas, né? E os jogadores fazem parte dessa simpática equipe, né? Essa equipe aqui, todos jovenzinhos aí na França, quando estoura a guerra, né? Você tem aí a mobilização. Então todo mundo é convocado, e aí você é convocado, você tem que ir para a guerra. E eles viram esses soldados simpáticos aqui, né? Então você decide qual soldado você é, todos eles têm nomes sugestivos e tudo, né? E todos eles, cada um deles tem um trevo, né? Que a gente chama de um charme, um amuleto, né? E uma condição. Existem no jogo 6 condições, né? 3 condições climáticas e 3 condições de guerra. As condições climáticas são a noite, né? Tudo escuro, a neve, tudo nevando, e a chuva, né? E as condições de guerra são coisas que acontecem na guerra. Então aqui eu tenho uma bala, tá vendo? Uma bala de canhão, uma bala de rifle, uma bala, qualquer que seja. Eu tenho o apito indicando o ataque aéreo, e eu tenho as máscaras, né? Que são máscaras de gás, ataques químicos, né? Que foram utilizados na Primeira Guerra Mundial. Então, essas 6 condições, cada um dos jogadores tem um amuleto desse, e você pode utilizar. Então, se você virar a carta, significa que você usou esse amuleto, e aí você pode remover uma carta com essa condição, tá? Então, as várias cartas, todas elas vão possuir aí ou uma noite e uma máscara, ou uma neve, um apito, vão possuir condições variadas. Algumas cartas vão possuir essa cartinha aqui, que é uma armadilha. Então, quando você abre essa carta, quando você joga essa carta, automaticamente você abre uma nova carta, né? Existem cartas problemáticas, que tem aí as 3 condições de uma vez. Ou uma carta caótica, né? Aquele dia onde tudo deu errado, as 6 condições. Então isso aqui é muito ruim, né? Mas também pode ser uma vantagem. Se você joga essa carta no começo, qualquer jogador pode, movendo o seu charme, o seu amuleto, remover essa carta, né? Então pode ser uma estratégia. E os jogadores vão receber cartas, né? Vão ficar fazendo missões, na verdade, tentando acabar aquele baralho de 25 cartas. Então, não adianta você ir devagarzinho, né? 2 cartas para cada um, porque no final, você cumprindo ou não, a hora que você retorna para o acampamento, a gente conta as cartas que tem na mão. O número de cartas que tem na mão é o número de cartas que vai ser abastecido nas 25. Né? Oh, Eriquinha, meu Deus, quanta honra. Um beijo, meu anjo. Dux, boa noite, querido. Estamos falando aqui de The Grizzle. Então, basicamente, o líder, né? Esse líder muda de rodada para rodada,
ele indica quantas cartas cada um vai receber. Então, numa partida de 4 jogadores, você então continua com as 25 cartas ali. Então, você vai lá e, vamos começar forte, vai começar com 4 cartas cada um. Tá comendo 16 cartas das 25. Pois é, mas cada vez que você joga uma carta de alguma condição na mesa. Se em algum momento houver 3 cartas com uma das condições, né, ou a noite, ou a neve, ou a chuva, ou a máscara, ou a pita, ou a bala, automaticamente perdemos aquela missão, né? E aí acontece uma coisa trágica. Todas as cartas envolvidas que ficam ali no meio, elas vão para o baralho, né? E você ainda repõe as cartas que estão lá em cima do monumento e vão para acrescentar nas 25. Então, aquele baralho está acabando. O baralho que diz que o fim da guerra está ruim para a gente, né? Então, não vale a pena você ir muito rápido, tentando consumir mais rápido, mas também não adianta você ir muito devagar. Se você ir de 2 em 2, você vai esgotar seus recursos mais facilmente. Então, tem que ter um meio termo, os jogadores têm que ter uma comunicação, vamos dizer, um feeling, né, das coisas. E existem cartas que são as cartas que são mais problemáticas, talvez, de enfrentar, que são cartas de fobia e de trauma, né? Então, os traumas são aqui nas condições climáticas, né? O cara tem trauma da noite, trauma da chuva, né? Trauma da neve. E as fobias são das condições de guerra, né? Da bala, do apito e da máscara de gás. Quando o jogador baixa uma carta dessas, ele tem um marcador desse aqui. E se um jogador tiver 4 marcadores desse aqui, no final da missão, automaticamente perdemos, né? E aí, quando você baixa um negócio desse aqui, isso aqui fica valendo, isso é um apito. Ou seja, se tiverem 3 apitos, perdemos a missão. Então, quando você baixa isso aqui fica na mesa e fica na sua frente e não acaba, não é eliminado, complica. Agora, se por acaso acabamos a missão, voltamos, né, recuamos e deu tudo certo, aí nós vamos fazer o seguinte. Cada jogador recebe aí 2 fichinhas simpáticas de café, né? Essas fichinhas aqui, elas têm no verso delas setas para a direita e para a esquerda. Você recebe 2 e recebe uma terceira, que ninguém sabe qual é. Na hora que a gente recua, assim que você recua, né, que você volta para o acampamento, você escolhe uma ficha dessa. Isso é o suporte. Você vai dar suporte a algum dos jogadores. E aí, todo jogador, quando recuar, escolhe uma. Elas são reveladas ao mesmo tempo e aí elas seguem a sua direção. Se isso aqui vai para a direita, vai para a direita. Se o outro vai para a esquerda, vai para a esquerda. Tem algumas delas que tem 2 setinhas aqui, ó. Tá vendo? Seta dupla. Então ela anda 2 vezes para a direita. E aí é onde os jogadores têm que ter o feeling de tipo, quem está precisando mais é aquele cara ali que está com mais traumas e fobias. E atrapalha muito o jogo. Então, o jogador que tiver mais fichas de café, ou seja, que recebeu mais suporte, mais moral, mais apoio moral naquele momento, quem tem mais cafés na rodada, ele pode ou descartar uma carta dessas de fobia, ou se ele tiver usado o seu charme, né, o seu amuleto aqui da sorte, né, ele usou, então ele virou essa carta. Então ele pode desvirar, né, e ativar de novo isso aqui. Então são 2 alternativas. E as cartas que eu coloquei aqui, essas com marcadores, não são as únicas, né? Você tem mais uma pancada de cartas dessas. E essas cartas dão problema, né? Essa aqui é a única carta boa que você pode receber, uma carta de Feliz Natal, que você pode remover uma fobia ou um marcador desses vermelhos de alguém. É uma coisa boa. A única coisa boa da guerra seria o Natal, né? Isso aqui, por exemplo, conta como 2 marcadores. Você pode ter 4, isso aqui conta como 2. É pesado. Aqui, uma pessoa se torna egoísta, né? Ela baixa a carta e agora ela é egoísta. Sendo egoísta, todo o suporte, né, é direcionado para ela. Ou seja, se outra pessoa estiver precisando de suporte, não, é ela que vai receber. Então, é interessante que ela receba e depois ela consiga descartar isso aqui, porque senão só ela vai receber o suporte e não fica legal, né? Pietro, boa noite, querido. Mudo. Cara, quando você está mudo, a única complicação grave é que você não pode fazer o discurso, né, o speech. Cada vez que você consegue dar suporte para alguém, o chefe, o líder da rodada, recebe um discurso. Esse discurso é muito importante porque entra numa das ações possíveis. Na sua vez de jogar, ou você baixa uma carta, ou você recua, ou você usa o amuleto da sorte, né, a sua sorte para eliminar uma das cartas da mesa,
Ou ainda, se você tiver, você faz um discurso. E esse discurso é aqueles discursos encorajadores da guerra, né? Onde você incita os seus companheiros ali a descartarem uma carta com uma das condições. Então, você faz lá um discurso e você, olha, quem tiver carta de neve pode descartar. E se você tiver uma carta de neve na mão, você pode descartar. Não o jogador que fez o discurso, mas os outros, né? Então, quer dizer, teoricamente você está ajudando a nossa causa, né? Mas se você estiver mudo, você não pode fazer esse discurso, né? É um jogador enfurecido, frenzied. Então, no começo da missão, ele recebe 2 cartas extras. Então, o líder vai lá, olha, você vai jogar com 2, você vai jogar com 2, você vai jogar com 1, você vai jogar com 3. Esse cara, se ele tiver com esse marcador, ele ganha 2 cartas adicionais, né? Porque ele está enfurecido, ele quer logo ir para a ação. Então, várias dessas condições atrapalham muito o jogo, tornam o jogo mais difícil, né? Aqui, você está em pânico. Então, em pânico, você não consegue saber para onde você vai dar o suporte. O seu suporte é aleatório. Você não escolhe, né? Escolhe-se aleatoriamente. Aqui, se for orgulhoso, então você só vai sair, você só vai recuar, né? Só vai dar o retreat se você não tiver carta na mão, né? Se sua mão está vazia. E se você for o último na missão ainda. Então, quer dizer, é difícil. Às vezes você está com cartas ruins e você não quer jogar. Não, agora você vai jogar. Você é um cara orgulhoso, né? Desmoralizado. Então, a hora que você diminui, você adiciona uma carta a mais. Então, por exemplo, os 4 jogadores vão para a missão com cada um 3 cartas. E cada um ficou com uma carta na mão só, quando recuam. Quer dizer, são 4 cartas. 4 cartas vão sair do baralho do monumento para o baralho da paz, que começa com 25 cartas. Então, quer dizer, eles começaram com 3 cartas cada um, 12, gastaram aí 8 e sobraram 4. Essas 4 vão ser cartas que vão ser movidas para a paz, uma dificuldade à paz, né? Agora, uma carta a mais se for uma tropa desmoralizada, né? Uma carta adicional, uma extra, vai ser 5 no caso. E você tem um monte de marcadores desses que dificultam demais o jogo. Então, é um jogo que é muito interessante porque ele é rápido, porque você ganha rápido ou perde rápido, mas que tem essa coisa, né, de você ter o momento para fazer as coisas, né? E aí, assim que eu conheci o jogo, eu fiquei muito impressionado porque fala muito dessa galera, né? Aqui é uma foto bem bonitinha, né? Eles novinhos aí, garotões, e ao longo da guerra eles são esses soldados aqui, né? Que por mais que pareçam cansados, ainda estão lá na luta, né? E aqui, na capa do manual, tem uma foto do final, né? Que é aquela hora que acabou aquela parte da guerra e eles sobreviveram, né? E fala muito disso, né? A Primeira Guerra Mundial, de 1914, né, a 19, ela teve a primeira parte, muito pesada, de 15 a 18, que foi a parte da Guerra das Trincheiras, né? E você tem aí mais ou menos 400 quilômetros de uma trincheira que entrecortava a fronteira ali, Bélgica, França, Alemanha, aqueles países todos ali. Então, e as trincheiras todas sinuosas, tortuosas, você tem a trincheira do lado alemão e a trincheira do lado francês. A terra entre as trincheiras é chamada de terra de ninguém, porque aqui no meio tinha bomba, tinha arame farpado, tinha minas, né? Se alguém chegasse andando ali era metralhado, e em cada trincheira dessa você tem aí 2, 3 metros de profundidade e os soldados vivem ali. Tem cômodos para você, teoricamente, dormir, né? Se você conseguir. E a guerra toda era isso. Então, por exemplo, num determinado ataque com os blindados, essa linha aqui avançou um pouco. Essa aqui teve que recuar um pouquinho, beleza. Ganhamos alguma frente. Na semana seguinte era o contrário. Essa aqui avançava, essa aqui tinha que recuar. Então, quer dizer, é um lugar muito complicado. Foi uma guerra muito complicada. E isso está muito presente no jogo. Quando você está comendo esse baralho que é o da vitória, da paz, né? Você quer acabar ele logo, mas você sabe que vai entrar mais cartas. Então, quer dizer, você quer acabar, porque se você acabar com as cartas daqui
Você chega na paz, mas é difícil, porque o tempo todo está entrando mais coisas, você está recuando, às vezes você não conseguiu avançar, ou a missão falhou, então é bem difícil. E o que aconteceu na Primeira Guerra foi isso. Durante 2 anos e meio, né, aí você teve essa tragédia, né, essa guerra de trincheiras, que é um negócio complicado. Então, por exemplo, muitos alemães não sabiam que a guerra tinha acabado. Eles estavam ali na trincheira. Para eles a guerra não acabou. Eles estão avançando, recuando o tempo todo ali. 3 anos nessa brincadeira. Então, falar que acabou é porque em outros lugares a guerra se desenvolveu e chegou ao fim, né? Chegou a rendição. Nessa Primeira Guerra Mundial é a primeira guerra que se usa armas químicas, né? Então, principalmente o exército alemão usava gás cloro. O gás cloro, ele a grosso modo, poderíamos dizer que é um precursor do gás lacrimogêneo, né? Ele causa muita irritação e você não está vendo nada, você está ali sufocando e você vai recuar, né? Você está confuso, você não consegue guerrear nessas condições. Só que tem o vento, né? Então, se você jogar essa arma química e o vento mudar, o prejudicado é você. Então, por isso que as armas químicas elas não proliferaram tanto em guerra dessa maneira. Armas químicas dessas antigas, toscas, vamos dizer assim, né? Hoje você tem um outro tipo de arma química que é mais sofisticado. Então, as armas químicas elas foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial dessa maneira meio covarde, meio complicada, que o cara não sabe se vai usar, se ele quer usar aquilo não, porque também é complicado para ele, né? Além do que, você está com um monte de bombonas de cloro ali, se você for atingido, no lugar onde você está, vai ficar uma desgraça, né? O gás vai espalhar ali, a gente vai se lascar. A aviação, ela tinha, vamos dizer assim, recém conseguido ter grandes avanços, né? Então, é uma guerra que não tem tantos bombardeios decisivos, vamos dizer assim, mas já tem um apoio de aeronaves e principalmente havia Zeppelin na época, né, os dirigíveis. Eu fiz há poucos episódios, né, o Airship City, Cidade dos Dirigíveis, que fala muito sobre isso. E eles tiveram participação na Primeira Guerra, onde você observava a linha inimiga, fazia bombardeio aéreo, só que ainda muito precário, longe dessa tecnologia, tanto da Segunda Guerra como da tecnologia atual, né? E uma coisa que eu falei no meu episódio, que para mim aí foi definitivo, né? Essa arte, né? Essa arte aqui é de um cartunista francês que faleceu, né? Naquele atentado do Charlie Hebdo. Essa aqui é uma das últimas artes dele, né? O jogo é de 2015. Em 2015 foi aquele atentado, né? E Bernard Jean-Charles Veillac. E ele assinava como Tinu, o nome artístico, né? Tinu, é chamado. E ele mais 4, né, cartunistas morreram naquele atentado de Charlie Hebdo. E você tinha uma grande movimentação de cartoons pela paz, você tinha muitas coisas, muitas manifestações em prol da paz. Então é um cara que lutou muito pela paz do jeito dele, fazendo cartoons, e que morreu de uma maneira covarde num atentado a um jornal que publicava charts polêmicas, né? Eu não quero discutir o poder, o direito e o não direito da imprensa. E o triste é morrer dessa maneira, né? Enfim. E quando eu soube disso, não, eu tenho que prestar uma homenagem, porque eu acho que é importante a artística, né? Lembra um pouco aquele desenho do Tintin, né? Aquela arte, acho que a escola francesa de cartoons lembra um pouco, então eu acho bem interessante. E o jogo versa sobre isso de uma maneira magistral, porque ele é rápido. Então você vai sentar com um grupo de amigos, você vai jogar aí uma partida, 5 pessoas, vai demorar aí meia horinha. Acabou, ganhamos, ótimo, vamos comemorar. Não conseguimos, ele é difícil, é um jogo difícil. Não conseguimos, vamos jogar outra, vamos jogar outra, vamos jogar outra. Ou seja, a rejogabilidade é alta porque as condições vão mudando, né? As condições das missões, e você vai tentar ver qual é a melhor situação, se a gente forçar a barra para ir mais rápido no começo,
ou ir devagarzinho. Então você vai mudando as situações e essa coisa do café, né, do suporte, você não pode falar abertamente, olha, eu tenho uma carta tal, eu tenho uma carta ruim. Você não pode falar abertamente, vou dar o café para ele, mas isso aí as pessoas têm o feeling, né? Aquela coisa de você, pô, o cara ali tá lascado, hein? Se não tiver suporte, se aquele cara não tiver suporte, ele fica ruim, né? Ele vai adquirindo traumas, vai ficando ruim, tem que tratar aqueles traumas ali, né? Que é o que acontece na guerra, né? Fernando Duco, um beijo, querido. Estou falando de um jogão aqui, cara, Primeira Guerra Mundial, The Griswold. Então, é um jogo que mescla muito essa coisa da amizade com a coisa da guerra, com a coisa de uma condição de tensão, né? Saiu, não lembro quanto tempo depois, uma versão chamada Armistício. E nessa versão você tinha as miniaturas e você tinha um modo como se fosse campanha. Então, primeiramente você fazia um treinamento, que era a missão 0, depois você tinha missões, onde você tinha determinadas cartas que entravam, determinadas cartas que saíam. É um jogo bem diferente, mas é no modo de campanha. Esse aqui, da caixinha, é bem prático, bem rápido, né? E com a jogabilidade alta. Então, eu gostei mais, né? Vamos dizer assim. Confesso que eu só vi o outro, não joguei, justamente porque as missões, né, acho que complicam um pouco mais. De todo modo, eu sempre falo aqui o valor, né? Esse jogo foi lançado em 2015 e eu demorei muito para conhecer, né? Já tinha visto. Flavinha, um beijo, meu anjo. Tá quase acabando, tá quase acabando. Eu demorei muito para conhecer, eu já tinha visto outros vídeos, né? Achei interessante e consegui jogar esse ano. Joguei, conheci, gostei demais e aí procurei, todo mundo, quem tem tinha ele usado, né? Eu comprei usado, tranquilo, tá todo inteirinho aqui e gostei demais. Quando eu conheci, eu preciso gravar um episódio, porque eu acho que me passa a impressão às vezes que as coisas do passado, os fatos históricos principalmente, ficam adormecidos, né? A gente está num país onde a gente vive muito isso. Então, um Zeppelin, um dirigível, é alguma coisa que começou e acabou. E ninguém, se você não estudou isso, você vai, olha, vou inventar um Zeppelin, uma máquina que seja movida a gás e que voe e que faz. Não, isso já teve, na história já tiveram, né? Já erramos dessa maneira. E a Primeira Guerra Mundial, ela conta isso, né? Uma série de erros, uma série de coisas. É uma guerra que ela mistura tudo, ela mistura cavalo, né? Então existiam ainda tropas a cavalo, para você carregar armamento tinha que ser com carroças, não tinha, o automóvel não era uma coisa tão difundida assim, então tudo era mais lento, e essa guerra de trincheiras, ela é uma aberração, é uma ode ao caos, né? Você está ali o tempo todo vivenciando aquilo, né? Aquela terra de ninguém, aquele negócio estranho, e você vivendo em condições sobre-humanas, porque você está o tempo todo ali na trincheira, você come naquele lugar, você dorme ali. E como isso hoje não existe, isso é tão distante. Você vê na televisão a guerra lá da Ucrânia, os caras não estão nessa situação, né? Não estão porque a tecnologia mudou completamente. Hoje, se tiver um monte de soldado ali, você joga uma bomba ali, acabou, né? Você tem como saber, manda o drone lá, resolver, enfim. São situações diferentes, mas deve ser registrado, deve ser marcado, né? As pessoas deveriam estudar um pouco, ver um pouco, reviver um pouco as histórias para poder não cometer os mesmos erros. É para isso que serve a história, ao meu ver, né? Então, sempre falo do preço, que eu gostei demais do quanto eu paguei 120 com o frete para chegar. Mas 120 reais para um jogo de carta, sim, mas é um jogo que conta, é uma arte, né? Essa arte do Tinus aqui é um cara que morreu. Então a arte dele, uma das últimas obras dele, está aqui, né? Você vai procurar alguns cartoons dele, alguns episódios do jornal, né? Beleza, mas está aqui num jogo. Então, para mim, esse valor está excepcional. Eu cheguei a ver o Armistício, estava mais caro, 250, 300, mas você encontra ele usado, e assim, usado, mas assim, o cara teve todo o cuidado com o plástico aqui e tudo. Então, para mim, valeu muito a pena, gostei demais, faço propaganda, porque realmente é um jogo muito legal e muito rápido. Então, por exemplo, a gente marcou de jogar às 9h30 da noite, né?
Ah, eu cheguei às 8h30, estamos aqui tomando café, vamos jogar uma partidinha. Mas 4 pessoas aqui, a gente joga, decide, demora pouco, né? Felipe! Grande abraço, querido, tudo bem? Então, é um jogo muito bacana, gostei demais, gostei do preço dele e acho que ele tem muito para agregar no canal e agregar numa aula de história, agregar em alguns outros estudos, né? Se você quiser discutir algumas coisas diferentes, né? Falar numa aula de química, eu não levaria porque eu não falo muito, não gosto de falar de guerra, mas com certeza as armas químicas você pode deitar e rolar aqui, né? O início da aviação, então, em termos de tecnologia, os avanços tecnológicos que você tinha ali nesse começo de Primeira Guerra, né? Muito forte. Então, basicamente é isso, né? Esse é o jogo, um jogo muito bacana. Você vai se divertir desde que você consiga superar a coisa da guerra, né? Acho que não dá pra gente, vamos dizer assim, banalizar a guerra, não é essa a ideia, né? E também não se mortificar também demais porque você está jogando um jogo com esse tema. Mas você vai se divertir no sentido de que você vai ver ali situações onde realmente, pô, o cara foi meu amigo, o cara me deu suporte na hora que eu precisava, né? Essas situações, alguém vai ser chamado de culpado, né? Porque, pô, baixou a carta ali, aí ficou com o marcador, então a gente falhou na missão porque o cara baixou a carta que não devia, enfim, porque ele já estava prejudicado, né, por algum trauma. Então, é um jogo que tem uma série de possibilidades, né? Eu vejo assim. E de maneira bem simples, prática e, na minha concepção, elegantíssimo, né? Alguém tem alguma pergunta? Fernandão, Pietro, Lavinha, Filipão. A ideia, gente, é fazer a minha live curtinha, né? Meia hora só para falar do jogo. Eu acho legal mostrar alguns detalhes que eu não consigo mostrar no vídeo, né? Porque ele fica de longe aqui. Eu consigo mostrar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida, né? E é isso, né? Meu, muito obrigado a todos que apareceram por aqui. Beijinho, Flavinha, Filipão, Duco, Pietro, Eriquinha, quanta honra, Dux, a minha Rafa Gomes, né? E o Marcelão. Um beijo a todos, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.